no seu rádio o programa Viva a Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a Pastoral da Criança vai nos falar. Viva a vida, viva a vida, é a voz da Pastoral da Criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da Criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje vamos conversar sobre as férias das crianças. Isso mesmo, as férias chegaram. E agora, como organizar esse período? Continue aqui com a gente e saiba como aproveitar as férias com as crianças. Pique, 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 esconde, esconde aonde? Viu o buquê, bola de mão, roda peão. Pique, grude, bolinha de gude. Mamãe, posso ir brincar na rua? As férias escolares são essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças. Elas param um pouco de estudar, fazer tarefas e passam a descansar e ao mesmo tempo se divertir. Infelizmente, quando começam as férias das crianças, surge também um desafio para os pais. Que atividades fazer com as crianças durante as férias? Para nos dar algumas orientações sobre como podemos ajudar as crianças a aproveitarem bem as férias, nós vamos conversar com a Heloísa da Silva Baggio, psicóloga da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Heloísa, qual é a importância das férias para as crianças? Quando a gente fala de férias, elas são essenciais, principalmente no sentido do descanso físico, no sentido do descanso mental, mas principalmente pensando no desenvolvimento integral dessas crianças. Então, as férias são um momento de aliviar o estresse pela rotina dos estudos, das tarefas e das demais atividades que estão vinculadas ao ambiente escolar. Também é um momento de recarregar as energias, de recuperar a disposição, de consolidar o aprendizado, que foi sendo desenvolvido ao longo do semestre. Também é um momento de reconexão com si mesmo, com os familiares. É um momento de passar tempo de qualidade com a família, com uma maior tranquilidade, fortalecendo os vínculos, criando memórias, envolvendo a criatividade e também a imaginação, através da brincadeira livre, que é aquela feita de maneira espontânea, brincando de faz de conta, criando histórias. Então, nas férias é onde acontece o aprendizado através da exploração, dos passeios, das viagens, da mudança de ares e assim por diante. Heloísa, como equilibrar o tempo da criança junto com a família e o tempo da criança com ela mesma? É necessário a gente dividir o tempo entre as atividades com a família e o tempo a sós. Então, os dois momentos, eles são essenciais. Principalmente porque quando a gente fala de tempo com a família, a gente está falando de fortalecimento de vinculação, a gente está proporcionando um tempo de qualidade, um sentimento ali de pertencimento dessa criança à cultura e ao espaço, dessa família. A gente também está falando de ensinar valores sociais. Enquanto que quando a gente fala de tempo a sós, a gente está falando também de estímulo da autonomia, da criatividade, do autoconhecimento, da construção dessa identidade, dessa criança. E para isso, talvez o planejamento seja uma boa alternativa. Então, por exemplo, na parte da manhã, reservar um tempo para a criança fazer atividades de pintura, leitura, que pode ser um momento apenas dela. E pela tarde pode ser um momento em família, trazendo brincadeiras ao ar livre, fazendo um passeio, por exemplo, e assim por diante. Como evitar a sobrecarga de responsabilidades com as crianças para um único cuidador? Bem, quando a gente fala sobre essa questão de sobrecarga, trabalhar a divisão de responsabilidades, ela acaba sendo essencial, principalmente quando a gente fala de estresse parental e o quanto isso pode afetar negativamente as crianças e o bem-estar de toda a família.
Então, para isso, talvez seja necessário pensar em um planejamento e principalmente ter um diálogo. Então, conversar sobre as atividades que podem ser desempenhadas. Por exemplo, um fica responsável por acordar as crianças e preparar o café, e o outro pode dar de comer ali às crianças, lavar a louça e assim por diante, para que ninguém fique sobrecarregado e ambos possam exercer essa função parental. E sim, principalmente, se possível, ter uma rede de apoio para auxiliar nessas demandas. Heloísa, como podemos transformar as férias em um período de reconexão, de criação de vínculos entre pais, filhos e cuidadores? Bom, eu acredito que o principal ponto é a presença. Realmente estar presente ali, de fato, envolvido com aquele momento, proporcionando momentos de qualidade, desconectar das tecnologias e se reconectar com a conversa, com as risadas, com as brincadeiras, realmente prestar atenção no que a criança está te falando, criar rituais e momentos da família, como, por exemplo, o dia do confeiteiro, um momento para fazer uma receita de bolo, ou uma noite de jogos, brincadeiras de mímica, desenhos, uma noite de filmes. Enfim, realmente atividades que mobilizem toda a família e que possibilitem a conexão, a troca, o fortalecimento dos vínculos afetivos. Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Vamos conversar também com a Priscila do Rocio Costa, pedagoga da área de desenvolvimento infantil da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Priscila, de que forma o brincar livre e criativo contribui para o desenvolvimento saudável das crianças? O brincar livre e criativo é essencial para o desenvolvimento infantil, porque ele permite que a criança explore o mundo de maneira espontânea. Ao brincar, ela experimenta, ela imagina, cria soluções, desenvolve autonomia e expressa os sentimentos. Esse tipo de brincadeira estimula habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais. Além disso, o brincar livre fortalece a autoestima, incentiva a curiosidade e ajuda a criança a lidar com frustrações e desafios de forma natural. Priscila, quando a mãe e o pai trabalham fora, como é possível organizar as férias das crianças? Organizar as férias, quando ambos os responsáveis trabalham, envolve planejamento antecipado. E algumas possibilidades podem incluir inscrever a criança em oficinas e atividades culturais promovidas no bairro ou no município. Também aproveitar os horários flexíveis quando possível, para que cada responsável fique em um período do dia, contar com o apoio de familiares ou cuidadores de confiança da família, montar uma rotina leve, com atividades programadas que a criança possa realizar com autonomia e em segurança, organizar folgas intercaladas entre os responsáveis, se o trabalho permitir. O importante é garantir momentos de lazer, descanso e segurança, mesmo quando os pais não podem estar em casa. Priscila, quais são os cuidados que precisamos ter com as crianças durante as férias? Durante as férias, as crianças ficam mais ativas e é o período em que acontecem mais acidentes. Por isso, alguns cuidados são essenciais. Supervisão adequada, especialmente em ambientes como piscina, praia, rio, lagos ou parques. Hidratação e proteção solar, principalmente em dias quentes. Brinquedos adequados à idade para evitar riscos. Um ambiente seguro, sem objetos cortantes, tomadas expostas ou locais perigosos. E estabelecer combinados como não sair sozinho, não conversar e não entrar em carro de estranhos quando os pais não estão juntos. Lembrar também que criança não cuida de criança. Garanta que a criança esteja sempre visível enquanto brinca. Oriente sobre regras básicas sem limitar a criatividade da criança. E procure espaços adequados, como praças, parques e áreas recreativas seguras. Eu sou criança, eu gosto mesmo é de brincar. Pular, correr, jogar bola, bambolê, subir, descer. Eu sou criança, eu gosto mesmo é de brincar. Dançar, cantar, rolar, saltar, escorregar, rodopiar. Participa do nosso programa a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Maria Inês, como as famílias podem passar um tempo de qualidade com as crianças durante o período de férias? Olá, amigos. Nós sabemos que as férias com as crianças são um tempo importante para fortalecer laços e criar momentos felizes juntos.
Diferente da correria do dia a dia, esse período oferece a oportunidade de brincar sem pressa e dialogar, demonstrar afeto. Muita gente, quando se fala em férias, logo pensa em viagens e a realidade nem sempre permite isso. Grande parte das famílias que acompanhamos não tem condições financeiras para viagens ou os pais trabalham no período das férias das crianças. Porém, sempre é possível tornar esse tempo agradável e criativo, porque o que realmente importa para a criança é a presença da família, pois isso traz segurança e afeto. Então, a família pode organizar esse tempo com atividades variadas, criativas e com bastante alegria, tornando o período mais leve para todos. A Pastoral da Criança, tanto no site como no aplicativo, oferece muitas sugestões de brinquedos e brincadeiras, tanto ao ar livre como em casa. Orientamos, acima de tudo, máximo cuidado na prevenção de acidentes e que as brincadeiras tenham sempre acompanhamento de um adulto, para garantir diversão e bem-estar. Vamos conversar com a Maria Aparecida Lopes Batista, líder e coordenadora da Pastoral da Criança em Acari, Rio Grande do Norte. Maria Aparecida, como os pais podem tornar as férias das crianças um tempo bem agradável tanto para as crianças como para os pais? Nós, líderes da Pastoral da Criança, orientamos as famílias para que brinquem com suas crianças ao ar livre, dentro de casa. Sempre procure um tempo para brincar com elas, especialmente em férias, porque brincar junto é muito importante para o desenvolvimento da criança. E agora, com você, as dicas do programa Viva a Vida. Atenção! Brincar é fundamental para uma criança se desenvolver bem. Brincar é uma necessidade e um direito que a criança tem. Brincar de pique-esconde, de corre, corre, corre. Brincar de pega-pega, amarelinha também pode. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Duas coisas que eu amo é brincar e estudar. E agora, chegou o momento de ouvirmos a palavra de fé e vida de Dom Frei Severino Clasen, arcebispo de Maringá, Paraná e presidente da Pastoral da Criança. Estamos em período de férias escolares das crianças. As férias são um momento de descanso para elas, mas também pode representar um desafio para os pais, que precisam encontrar atividades para preencher o tempo dos filhos. Para alguns pais, pode ser uma expectativa de poder viajar. Já para outros, pode ser um tempo complicado, onde é preciso conciliar o trabalho com as crianças em casa. Então, tem que encontrar quem cuide com responsabilidade das crianças. De todo modo, férias fora de casa ou com as crianças em casa podem ser uma boa oportunidade para fortalecer vínculos, estimular a criatividade e viver momentos simples, mas cheios de significado. As férias não precisam ser cheias de atividades o tempo todo. Momentos de tranquilidade, leitura, conversas e muitas brincadeiras ao ar livre também são fundamentais. Mesmo sem grandes viagens ou gastos, as férias das crianças podem se tornar cheias de alegria e de memórias afetivas. Que Deus inspire, abençoe e boas férias. Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz. Dar um pulo, um grito e uma risada, levar a vida bem vivida e bem amada. O programa de hoje está terminando. Fica o recado. Aproveitem bem cada dia das férias. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo Viva a Vida! Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança.